Saúde os meus amados irmãos com a paz do Senhor Jesus. Pode se sentar, irmãos. Hoje o frio assustou os irmãos, né? Estamos em apenas alguns irmãos, mas espero que eles estejam assistindo na live, né? Debaixo das cobertas, mas ouvindo a palavra do Senhor. Meus amados irmãos, nós estamos nesta série de mensagens ao longo de todo este mês, onde nós falamos e falaremos sobre a igreja saudável. E esse tema, nós na semana passada definimos, entendemos o que é a igreja, entendemos o que é a igreja saudável. Falamos a respeito da necessidade do Espírito Santo e do agir do Espírito Santo dentro da igreja. E hoje nós falaremos a respeito de um tema que é fundamental dentro da igreja, porque esse tema ele é basicamente as bases da igreja, que é justamente a palavra de Deus. Nós precisamos entender que dentro de uma igreja, a palavra de Deus, ela tem que ser a base, o fundamento. Quando Jesus Cristo diz a Pedro para que ele edificasse sobre aquela pedra a igreja, muitos, principalmente aqueles de teologia católica, acreditam que Jesus estava falando que Pedro, ou Petrus, era a pedra, que ele estaria edificando a pedra sobre Pedro, quando na verdade os versos anteriores nos mostram que Jesus faz uma pergunta a Pedro, dizendo o que Pedro dizia que ele era, e Jesus responde dizendo Pedro responde dizendo que Jesus era o Cristo, o Filho de Deus, o enviado de Deus. E é sobre isso que Jesus diz, que ele disse muito bem, e que sobre esta pedra Pedro deveria edificar a igreja. A igreja, ela não é edificada sobre nenhum homem. A igreja não é edificada sobre nenhuma pessoa, nenhum líder, ninguém. A igreja, ela é edificada sobre a palavra de Jesus Cristo. A igreja é edificada sobre o próprio Cristo. E como o apóstolo João escreve em 1 João, Cristo é o Verbo. O Verbo é um conceito muito antigo, até mesmo que antecede os evangelhos. Este conceito do Verbo ou do Logos, ele surge já desde os filósofos, desde a filosofia grega. E quando João escreve lá em 1 João, evocando Logos, que é o Verbo, ele está justamente pegando este conceito de que Jesus Cristo é a palavra de Deus em ação, porque o Verbo não é simplesmente a palavra de Deus, o Verbo não é simplesmente a palavra, o Verbo ele é fundamental em qualquer linguagem, porque ele evoca ação. Eu convido vocês, por exemplo, a tentar criar ou formar uma frase sem um verbo. É impossível, porque tudo depende do verbo, tudo depende da ação. E eu convido vocês a tentar edificar uma igreja com saúde sem o verbo, sem a palavra, e é igualmente impossível, porque assim como o verbo está para a frase, a palavra de Deus está para a igreja. Assim como é impossível fazer uma frase ou formar uma frase sem um verbo, é impossível edificar uma igreja sem Jesus Cristo, o Verbo vivo que desceu do céu. Então nós precisamos entender que quando o apóstolo Paulo, no texto que nosso evangelista Gilberto fez a leitura,
lá em 2 Timóteo capítulo 4, do verso 1 até o verso de número 5, quando o apóstolo Paulo está escrevendo a carta a Timóteo, Paulo ele não está escrevendo a carta como um pastor ou como um líder religioso para Timóteo, não. Paulo está escrevendo a carta para aquele que ele chama de filho, Timóteo. Timóteo não é filho verdadeiramente de Paulo, não é filho sanguíneo de Paulo, pelo contrário. Timóteo ele é filho de uma mulher que morava em Listra, uma judia, e ele tinha como pai um grego, que acredita-se dentro da tradição cristã, que o pai dele não conhecia Cristo, que o pai dele não era alguém da fé. No entanto, a sua avó Lloyd e a sua mãe Eunice, essas eram mulheres de Deus, essas eram mulheres que serviam ao Senhor. Inclusive, Paulo elogia essas duas mulheres, Paulo elogia essas duas irmãs, por conta da sua dedicação, por conta da sua piedade. Timóteo, quando ele conhece Paulo em Atos capítulo de número 16, a Bíblia Sagrada nos mostra que Paulo ele estava em uma viagem missionária e ele se direcionou até a cidade de Derbe e logo em seguida também ali na mesma redondeza para a cidade de Listra, que era justamente aonde Timóteo morava. Quando ele chega nesta cidade, Timóteo já havia alcançado no meio dos cristãos de Listra a posição de discípulo de Jesus Cristo. Ele já havia tido contato com a palavra de Deus. Então, não é Paulo que ganha Timóteo para Cristo, como muitos acreditam. A filiação de Paulo e de Timóteo, ela está justamente na relação que existia entre esses dois, na filiação do relacionamento que existia entre Paulo e entre Timóteo. Mas Timóteo, quando encontra Paulo pela primeira vez, Timóteo já é crente, Timóteo já é salvo, Timóteo já é alguém que tem a sua fama de ser um irmão zeloso, piedoso, de ser alguém que já era um cristão salvo em Cristo Jesus. Mas depois que ele encontra Paulo, ele se torna ainda mais um homem ainda mais cristão, um homem ainda mais crente. É como se ele se aprofundasse ainda mais no Evangelho. Inclusive, é o próprio Paulo quem o comissiona, é o próprio Paulo quem o consagra ao pastorado. Esse moço que é Timóteo, quando Paulo está escrevendo para ele, Paulo ele está dando instruções de alguém que é mais experiente no ministério, de alguém que é mais experiente na vida com Cristo e que está ensinando um jovem pastor, que está ensinando um jovem obreiro, um jovem discípulo. Mas Paulo não fala como um pastor, Paulo não fala a Timóteo como um apóstolo, Paulo não fala a Timóteo dentro dos seus jargões religiosos, não. Paulo fala a Timóteo como um pai fala com um filho. Paulo fala com tanto zelo, com tanto amor, com tanto carinho, e ele tem Timóteo como alguém que ele ama firmemente. Por quê? Porque quando Paulo estava em Listra, a Bíblia Sagrada nos diz que foi justamente ali, naquela região, que Paulo foi apedrejado, quase morto, e todos abandonaram Paulo, mas Timóteo permaneceu com os fiéis. Timóteo permaneceu fiel a Paulo e fiel também a Cristo. E Paulo dá testemunho na carta a Timóteo por várias vezes a respeito da fé genuína e verdadeira que Timóteo tinha em Cristo Jesus. Então, Paulo, sabendo que Timóteo é um jovem, Paulo, sabendo que Timóteo ele ainda não tem experiência, a mesma experiência
Paulo tem, ele então começa a ensinar aquele que era o seu filho espiritual, aquele que era o seu filho ministerial, aquele que era o seu filho da consagração, e ele começa a dar alguns conselhos, algumas instruções, para que Timóteo pudesse colocar em prática no seu ministério pastoral. E a Bíblia Sagrada nos diz, por exemplo, Paulo dizendo a Timóteo para que ele não ceda às paixões da mocidade, para que ele continue e permaneça firme na pregação do Evangelho. Se nós lermos, por exemplo, 2 Timóteo capítulo 1 e o verso de número 13, nós vamos ver o conselho de Paulo: conserva o modelo das sãs palavras que de mim tens ouvido, na fé e no amor que há em Jesus Cristo. Paulo, ele está mostrando para Timóteo e falando para ele a respeito da dificuldade do ministério. Ele está falando para ele a respeito da dificuldade da pregação do Evangelho, das aflições que ele iria sofrer quando ele estivesse ministrando e pregando o Evangelho. Não existe dentro da igreja missão mais difícil, missão mais penosa, missão mais cansativa. Não existe missão mais desgastante dentro da igreja do que a pregação do Evangelho. É este o ensino que Paulo está dando para Timóteo. Muitos até acreditam que o inimigo ele tenta mais contra a área do louvor. Eu até já ouvi isso dentro de igreja e até mesmo em cima do altar. Isso é uma mentira que está sendo pregada. Por quê? Porque o que o inimigo tenta verdadeiramente é contra a palavra de Deus. É óbvio que o inimigo tenta contra o louvor, é óbvio que o inimigo tenta contra todas as áreas, contra as crianças, contra os jovens, contra a mocidade, mas a área mais atacada pelo diabo é a pregação da palavra de Deus. Porque o inimigo sabe que uma palavra contaminada, o inimigo sabe que uma palavra doente, o inimigo sabe que uma palavra que é uma palavra não genuína da palavra de Deus, ela é mais destruidora do que qualquer outra coisa dentro da igreja. Se o inimigo contaminar a palavra, toda a igreja morre de fome. Se o inimigo contaminar a panela, o púlpito, o altar, a mensagem, toda a igreja perece, porque a palavra é o alimento dentro da igreja. Se nós lembrarmos, por exemplo, de quando houve morte na panela nos dias do profeta Eliseu, a Bíblia Sagrada nos mostra que o grito dos discípulos foi muito grande: o profeta tem morte dentro da panela. E então foi o profeta, pegou farinha, jogou na panela e disse: pode comer. Isso nos mostra, dentro de uma linguagem alegórica, figurada, o como a palavra de Deus é capaz de, se ela não está sendo pregada de forma genuína, de
temos uma igreja forte, nós temos uma igreja militante, nós temos uma igreja guerreira, nós temos uma igreja que vai ficar de pé a qualquer situação que o inimigo lançar. É isso que nós precisamos entender. A pregação do Evangelho, ela é cansativa. A pregação do Evangelho é a mais difícil missão da igreja. Quando nós observamos Paulo falando com Timóteo, você vai observar, fique com a sua Bíblia aberta, você vai observar no verso de número 1, Paulo dizendo a seguinte palavra: conjuro-te. Conjuro-te está relacionado com a primeira frase do verso de número 2. Conjure-te que pregues a palavra. Que nós precisamos entender que quando Paulo ele está utilizando conjuro-te, conjuro-te é um pedido que não pode ser negado. Conjuro-te é a palavra utilizada para um pedido solene. Conjurar significava que alguém estava fazendo um pedido para você, que você não poderia de forma nenhuma dizer não. Conjuro-te é a palavra que o apóstolo Paulo está utilizando ao falar com o seu discípulo, com o moço, com o jovem pastor Timóteo. E ele então diz que ele está conjurando Timóteo para que ele pregue a palavra. Quando Paulo fala a respeito do pedido que ele faz a Timóteo, Paulo, para que não haja dúvidas daquilo que ele está pedindo, ele é muito específico. Paulo responde no verso 2 possíveis perguntas que Timóteo poderia ter com relação ao que pregar e com relação à palavra que deveria ser pregada. Paulo responde o que Timóteo deveria pregar. Paulo responde quando Timóteo deveria pregar. Paulo responde como Timóteo deveria pregar. Paulo responde de que maneira Timóteo deveria pregar, e Paulo responde o porquê Timóteo precisava pregar. Lucas, mas por que Paulo precisa ser tão específico? Por que Paulo precisa dar tantos elementos para que Timóteo entenda a necessidade da pregação? Justamente porque Paulo ele está ensinando alguém que ainda é moço. Paulo está ensinando alguém que ainda é jovem. Você já pediu para um jovem lavar a louça? Você já pediu para um jovem lavar o quintal? Você já pediu para um jovem arrumar a cama? Você fala para ele assim: vai lá arrumar a sua cama. Ele pergunta assim: mas por que eu preciso arrumar minha cama? Você tem que dar explicações, argumentos, mostrar necessidade, falar que a casa não vai ficar bagunçada, que vai juntar bicho, que a situação tem que explicar todos os porquês do porquê que aquilo precisa ser feito. O que Paulo está fazendo aqui é justamente falando com alguém que é moço, falando com alguém que é jovem, que ainda é inexperiente, que não compreende o porquê das coisas. E Paulo está dando para ele os porquês. Paulo responde o que pregar, o que deveria ser pregado, a palavra de Deus. Verso de número 2: a palavra de Deus deveria ser pregada. Conjuro-te que pregues a palavra. Quando é que deveria ser pregada a palavra? Ele responde logo na sequência: a tempo e fora de tempo. Terceira pergunta: como ele deveria pregar? E Paulo responde: corrigindo, repreendendo e exortando. Quarta pergunta: de que maneira ele deveria pregar? Com paciência e doutrina. E quinta pergunta: e o porquê deveria pregar? Verso de número 3: porque virá um tempo em que não suportarão a sã doutrina.
Paulo queria que Timóteo aproveitasse a oportunidade que ele tinha de pregar a palavra e de ser ouvido. Paulo sabia que chegaria um tempo, e isso ele deixa muito explícito aqui, de que eles não teriam mais a mesma oportunidade de pregar a palavra como eles tinham naquele tempo. Paulo deixa claro de que o dia estaria muito próximo e eles deveriam aproveitar a abertura que as pessoas estavam dando a eles, porque chegaria um momento aonde a simples pregação da palavra causaria comichão, coceira, dor terrível nos ouvidos, e as pessoas não iriam querer ouvir a pregação do Evangelho. Nós estamos vivendo um tempo, e nós precisamos entender isso com muita profundidade. Nós estamos vivendo um tempo, talvez o tempo mais difícil da igreja mundial, aonde a pregação do Evangelho é cada dia mais escassa. Cada vez mais nós estamos vendo as igrejas investindo na sua capacidade de iluminação. Nós estamos vendo as igrejas fazendo a igreja se transformar em um show pirotécnico de luz, fumaça, trazendo cantores reconhecidos, pregadores reconhecidos, grandes nomes, só porque as pessoas, se não forem grandes nomes, essas pessoas não prestam mais atenção. Se as pessoas, se no culto chamar alguém que não tem nome, que não tem milhares de seguidores no Instagram, que não está presente, não tem a sua figura presente no YouTube, no Instagram, no Facebook, nas redes sociais, a igreja não dá mais atenção. Por quê? Porque hoje está cada dia mais difícil encontrar pessoas interessadas em ouvir a verdadeira palavra do Senhor. E quando nós vemos hoje, nos dias atuais, essas estratégias que estão sendo utilizadas, nós vemos, por exemplo, os pregadores, nós vemos, por exemplo, os cantores, e quando você analisa a mensagem, quando você analisa o louvor, você encontra simplesmente uma mensagem para o homem, uma mensagem que vai de encontro ao nosso ego, uma mensagem que massageia o nosso emocional, dizendo que você vai vencer as tribulações, dizendo que você vai vencer a doença, dizendo que você vai vencer no seu trabalho. Outros estão pregando até que você vai enriquecer nesse mundo, porque o desejo de Deus é que você enriqueça. Essa é uma mensagem doente, essa é uma mensagem rala, essa é uma comida venenosa que nós estamos servindo, ou que muitos estão servindo dentro das igrejas. Nós precisamos voltar à verdadeira palavra de Deus, que é o Evangelho de Jesus Cristo. Se você veio aqui achando que você vai ficar rico, você está enganado. Se você veio aqui achando que Jesus vai abrir caixa, que vai te dar chave de casa, chave de carro, você está enganado. Jesus, a única coisa que ele te prometeu foi uma mansão lá na glória, lá nas mansões celestiais. O restante ele disse: neste mundo tereis aflições. Tem de bom ânimo, eu venci. Ele não disse você venceu, ele disse eu venci. E através da vitória de Cristo na cruz, nós somos vitoriosos. É isso que nós precisamos entender. Nós estamos vivendo um tempo onde a mensagem, ela é uma mensagem para o homem, é uma mensagem do homem para o homem, mas nós precisamos da mensagem de Deus para nós. Nós precisamos daquele alimento genuíno, daquela palavra genuína que vem lá do trono para o nosso coração, que vem lá da Bíblia Sagrada para a nossa alma. É uma palavra que muitas vezes é amarga, é uma palavra que vai confrontar, é uma palavra que vai corrigir, é uma palavra que vai repreender, mas é uma palavra que vai dar vida, vida eterna. Certo dia,
Pedro olhou para Jesus e disse para Jesus. Jesus olhou para ele e falou assim: você não vai embora? Eu preguei uma mensagem dura. Todo mundo foi embora, Pedro. Você não vai? Pedro olhou para Jesus e falou assim: para onde é que eu vou? Se só o Senhor tem palavras de vida eterna. Muitas vezes, meu irmão, a mensagem é dura. Muitas vezes a mensagem é amarga. A palavra é igual benzetacil. Você já chegou lá no hospital com aquela infecção de garganta, com aquele problema, e aí o médico falou: tem uma solução para você. E você fala assim: qual é a solução? E ele fala assim: eu vou te dar uma injeção de benzetacil. Meu irmão, você toma aquele negócio. Teve uma vez que eu tomei um benzetacil, parece que eu não andei mais. O negócio dói. Quem já tomou aqui? Quem já tomou? Dói, não dói? Dói, você chega em casa, chega até mancando, né? Porque o negócio dói demais. Mas deixa eu te dizer uma coisa: no outro dia você levanta curado, no outro dia você levanta revigorado, no outro dia você levanta com força. A doença, o que aconteceu com ela? Foi embora, a infecção foi embora. A palavra de Deus é igual benzetacil. Toma, hoje doeu, mas amanhã gera vida, amanhã gera cura, amanhã gera libertação. Que a palavra de Deus é. Você chega na igreja, você está tudo em pecado, tudo errado. Aí Deus usa o pastor, Deus usa o pregador, Deus usa a mensagem para confrontar você, que você tem que sair dessa vida, que Jesus tem um plano para você, que Jesus quer salvar a tua alma, mas que você vai precisar abandonar o pecado, rejeitar os desejos humanos. Aí você vai para casa falando: nossa, mas que palavra bonita. Mas você recebe. No dia seguinte, quando você vai pecar de novo, antes o Espírito Santo fala para você: lembra da mensagem, lembra da palavra. Aí você fala assim: não, hoje eu não vou pecar não, hoje eu não vou errar não. Sabe por quê? Esse é o efeito da palavra de Deus dentro da igreja. Sabe por que muitas igrejas estão aí? O pecado comendo solto, a situação arrebentando as igrejas, adultérios, destruições, mentiras, facções, inveja, ciúmes. Sabe por que isso está acontecendo? Porque está faltando a palavra de Deus ser pregada. Porque aonde a palavra de Deus é pregada, o pecado não tem espaço. Aonde a palavra de Deus é pregada, o pecado não atua, não opera, não age, porque o poder da palavra de Deus é mais forte. É isso que nós precisamos entender. Mas nessa noite, por exemplo, de terça-feira, uma noite fria, não é? Foi numa noite dessa, onde um dia me chamaram para ir numa tal igreja lá em Valinhos, Vinhedo, sei lá, onde que era, numa terça-feira. Perguntei: que hora que começa o culto lá? Me falaram: é 8 horas da noite. Missionário fulano de tal, não vou falar nem o nome. Vamos lá, na igreja do missionário fulano de tal. Vamos lá visitar. Cheguei lá, primeiro, a igreja ficava no meio do mato, escondida lá no meio do mato. Quando eu cheguei no estacionamento da igreja, BMW, Hilux, Corolla, Mercedes, Audi. Que negócio é esse aqui? O negócio aqui não está muito certo não. Terça-feira, no meio do mato. O culto começa às 8 horas da noite, não tem hora para acabar, foi o que me disseram. E eu chego aqui, Mercedes, Audi, BMW, não é possível que está sendo pregado o evangelho aqui não. Igreja lotada. E lá era aberto, lá não é igual aqui, tudo fechadinho, aqui o vento, né? Tudo aparado, aqui as paredes aparam o vento, aqui não chega vento, os irmãos não passam frio, aqui dentro até calor, já tirei até meu cachecol. Lá não, lá aberto, um ginásio aberto de lá, minha esposa estava lá, minha esposa sumiu, estava por aí. E aí, o que aconteceu? Estamos lá ouvindo a mensagem, ouvindo os louvores, né? Ouvindo os louvores, chegou a hora do missionário Lula. Não era para falar o nome do homem. Depois a mídia
Aleluia. E aí, o que começou? Show de revelação, show de profecia, show de libertação, show de gente caindo endemoniada, show de... E aí, toda essa situação. Depois, foi pregada uma palavra que não tinha nem texto bíblico. Mas, o culto acabou mais de 11 horas da noite. Mais de 11 horas da noite. Lotado, médico, empresário, advogado, tudo lá para receber revelação. Mas a palavra de Deus não foi pregada. As pessoas, elas estão em busca dessa comida venenosa. Se você vai em um lugar, ele pode revelar seu RG, ele pode revelar seu CPF, ele pode revelar o nome da sua mãe, do seu pai, da sua avó, do seu tataravô, de quem for. Inclusive, tome muito cuidado, eu não quero dizer que é nada maligno, porque eu não quero pecar nem errar, mas a Bíblia Sagrada me diz que existem espíritos até de adivinhação. Aqueles que não investigam sua vida nas redes sociais, aqueles que não investigam a sua vida através da placa do seu carro, porque já vimos muito, ele pode revelar o que for, mas se ele não pregar a palavra, não foi um culto. Se ele não falar de Jesus, não foi um culto. Se ele não pregar a mensagem de Cristo, você não saiu de lá alimentado. E nós estamos vendo isso nos dias atuais. Pessoas que estão valorizando as profecias, pessoas que estão valorizando mais os pregadores de fora do que valorizando os seus pastores. Quando você fala, nós vamos chamar o fulano de tal para pregar, nossa, fulano de tal, nome grande, vai vir, lota, enche a igreja, porque o fulano de tal vai pregar. Mas aí vem o pastor, vem o obreiro, vem o diácono, e aí não vem ninguém. Ninguém vai dar valor para o pastor. Mas quando seu filho nasce, você não liga para o pastor fulano de tal, você não liga para o pregador fulano de tal, para ele ir lá apresentar seu filho, não. Você vai no seu pastor. Quando a sua mãe morre, seu tio morre, não é para o pregador fulano de tal que você liga para ele ir lá fazer o velório da sua mãe, não. É para o seu pastor. Quando dói a barriga lá na sua casa, você não liga para o pregador fulano de tal, até porque se ligar ele nem te atende, porque ele não tem compromisso com a tua alma. É para o seu pastor. Então a palavra que você tem que valorizar é a palavra de quem tem cuidado com a tua alma. Quando quem tem cuidado com a tua alma assumiu para ouvir. Quando quem não tem cuidado com a tua alma assumir a tribuna, não valorize mais do que aquele que tem cuidado da tua alma, cuidado da tua casa. Não valorize a oratória do pregador. Valorize a oração do seu pastor. É isso que nós precisamos entender. Uma igreja que ela tem saúde é uma igreja que ela tem a pregação da palavra de Deus. A pregação da palavra é difícil, é desgastante. Ela vai fazer com que muitas vezes você não seja ouvido. Ela vai fazer com que se você estivesse plantando sementes que você não tem certeza se você vai colher. É assim a pregação da palavra. Mas é só através da pregação é que existe crescimento verdadeiro dentro da igreja. É só através da pregação da palavra que existe cura verdadeira dentro da igreja. Paulo chama esta palavra de sã doutrina. Sabe o que a palavra sã significa? A palavra sã ela é muito utilizada na parte médica. Tem alguém aqui da parte médica? Não tem? Não tem ninguém?
aqui de vez em quando aparecem uns enfermeiros, né? Aparecem uns irmãos aqui que trabalham na parte médica. Hoje, a irmã Silvia não trabalha na parte da medicina? Trabalha lá, mas vai ter contato mais com a palavra sã do que a gente aqui. Ela é extraída do mundo médico e ela significa inteiro, consciente, saudável. Quando nós falamos a respeito da palavra sã, nós estamos falando a respeito da doutrina, da teologia, do ensino bíblico que é fiel. Nós estamos falando daquele que interpreta a Bíblia Sagrada de forma saudável para as nossas vidas. Uma igreja, ela fica doente justamente quando ela está comendo uma comida que não é saudável, que não é sã. Lucas, que comida é essa que não é saudável? A comida não é saudável quando o pregador, ele não está preocupado em nutrir, ele está preocupado em ser nutrido. Lucas, o que você está falando? Sim. Muitas igrejas, elas estão, elas próprias, nutrindo os pregadores. Nutrindo como? É quando o pregador ele vem aqui para ele satisfazer o ego dele. É por isso que ele quer tanto glória a Deus, tanto aleluia. O pregador que sai, quando o pregador faz uma mensagem pensando no quanto de glória a Deus ele quer ouvir, no quanto de aleluia, no quanto de poder ele quer que desça, essa mensagem não vai nutrir a tua alma, não vai nutrir o teu coração. Mas quando o pregador ele pensa na mensagem, pensando não no glória a Deus, não no aleluia, mas pensando na salvação da tua alma, pensando em como ele vai nutrir o teu coração, pensando em como você vai sair do culto, pensando na mensagem, refletindo naquilo que foi pregado, aí sim, meu irmão, essa palavra é sã doutrina. Porque nós precisamos compreender que quando nós pregamos, nós não pregamos porque nós somos animadores de auditório, animadores de plateia, porque existem técnicas para que você faça com que as pessoas sintam aquilo que você quer que elas sintam, através daquilo que você fala, através da forma como você se expressa, através de como você utiliza a sua oratória. Existem técnicas para isso. Mas quando o pregador chega aqui sem técnica nenhuma, mas só com a unção do céu, só com a palavra do alto, e quando ele prega a mensagem bíblica, às vezes ele vai versículo por versículo só explicando as palavras do versículo, mas aquilo já alimenta a tua alma, o teu coração. Quando a mensagem não está preocupada com glória a Deus, não está preocupada com aleluia, mas ela está preocupada em criar crentes enraizados, crentes firmes, aí sim é a sã doutrina. É isso que nós precisamos compreender. Eu passei um período na minha vida em que minha avó está aqui, em que eu tinha uma caixa de DVD. Minha avó vai lembrar, minha caixa de DVD. Eu tinha uma caixa de DVD com pregação. Eu ouvia pregação, no mínimo umas 3, 4, 5, não é? Que a gente colocava lá no DVD na sala, ouvia a pregação, eu, ela, Moisés, e a gente ficava ouvindo aquelas pregações. Às vezes eu ouvia repetidamente as pregações. Lucas, por quê? Porque nós passamos um período de secura tão grande espiritual, aonde eu sabia que eu ia no culto e não iria ouvir a palavra de Deus sendo pregada, aonde eu sabia que eu viria na igreja e eu não ouviria a mensagem de Cristo sendo pregada, o evangelho sendo anunciado. Então você tinha que buscar fora, você tinha que buscar no YouTube, naquela época ainda começando, você tinha que buscar de outras alternativas. Eu ouvia um pastor lá de Rio Claro, pastor Cisaque Valadares, pregando os áudios que ele postava no site da igreja na internet, porque eu sabia que dentro da minha igreja não tinha palavra sendo pregada. Isso é perigoso. Isso causa dentro da igreja um período de secura espiritual, de sequidão, de deserto, de destruição. Mas hoje eu tenho prazer
de colocar no canal da igreja lá no YouTube enquanto eu estou trabalhando e ouvir as mensagens que estão sendo pregadas no altar de novo. Eu escuto repetidamente. Por quê? Porque eu sei que isso é nutriente, é alimento para minha alma, é alimento para o meu coração, e eu sei que eu não posso perder nada, não posso desprezar nenhuma palavra que é lançada sobre esse altar. Por quê? Porque aqui tem palavra de Deus para a sua vida. Mark Dever, que nós estamos nos baseando no seu livro para dentro desse estudo, ele já definiu, nós definimos mediante a uma frase dele o que é ser uma igreja saudável, mas agora ele nos apresenta uma realidade da igreja saudável. E ele diz: se uma igreja saudável é uma congregação que manifesta crescentemente o caráter de Deus conforme ele é revelado em sua palavra, a primeira atitude que devemos usar para começar a edificar uma igreja saudável é exortar os cristãos a se atentarem à palavra de Deus. Uma igreja, quando ela está nessa situação, nós elencamos na semana passada 8 pontos de uma igreja que ela está doente, mas agora eu quero trazer uma realidade para vocês. Eu participei de um seminário, eu e minha esposa, nós participamos de um seminário com o pastor do Kentucky, Brian Croft, que veio no Brasil. E ele é um especialista no ensino para pastores, autor de vários livros, como A Família do Pastor, Revitalização Bíblica de Igrejas e tantos outros livros dentro da área eclesiástica. E ele diz que quando ele assumiu a igreja onde ele é pastor, até os dias de hoje, eu acredito, ele disse na sua mensagem que ele viu 4 grandes problemas dentro da igreja dele que faziam com que a igreja não fosse uma igreja saudável. Ele conta no seu testemunho, nesse simpósio, nesse seminário que nós participamos, ele conta que por 3 vezes fizeram reuniões para tirar ele da igreja. Inclusive uma dessas reuniões ele chegou e pegou e assistiu a reunião dos irmãos querendo tirar ele da igreja. Ele diz que até mesmo a agressão física, ameaça de agressão física, ele passou nessa igreja. E ele diz que 4 eram os problemas daquela igreja e Deus mostrou isso para ele. O primeiro problema era uma crise de autoridade. E ele disse que esse problema de autoridade era um problema gravíssimo dentro da igreja. Por quê? Porque aqueles que estavam nas lideranças nem conheciam Jesus e estavam tomando decisões na igreja. Como é possível? Pessoas que não conhecem Cristo, pessoas que não conhecem do Evangelho, pessoas que não demonstram os caráteres apresentados dentro da Bíblia Sagrada, que é o caráter de ser piedoso, de ter dentro de si o fruto do Espírito Santo. Como é possível nós colocarmos essas pessoas em posição de autoridade? Porque essas pessoas, elas são regidas pelo inimigo. Quem as influencia é o diabo. Porque se elas não conhecem nem mesmo a Cristo, se elas não são convertidas, elas não têm que estar em posições de autoridade. Segundo, crise de liderança. Ele diz que dentro da igreja os obreiros não estavam de acordo com os padrões bíblicos. Havia inversões de posições e de valores entre os obreiros, de maneira que obreiros passavam na frente do pastor e o pastor ficava para trás, e o pastor brigava e tinha dificuldades com os obreiros. Dificuldade, crise de liderança. Terceiro problema que ele apresentou, um problema na membresia. Porque os membros não se viam como pertencentes àquela igreja. Eles não se viam como pertencendo àquele lugar. Quem estava dentro queria sair, quem estava fora não queria entrar. Esse era o problema na membresia. Quarto, um problema na unidade. Ele diz que os irmãos da igreja não se reconheciam como irmãos.
Eles não entendiam que eles faziam parte da família de Cristo. Então, as pessoas elas não se identificavam como sendo membros da família de Cristo, como sendo irmãos. Esses eram os 4 problemas que ele viu dentro dessa igreja. Eu tive uma oportunidade de fazer uma pergunta para ele. Nós perguntamos através do momento das perguntas, eu perguntei para ele a seguinte questão: como foi que ele fez para que essa igreja que não tinha saúde, para que ela se tornasse uma igreja saudável? E hoje ele é pastor lá há mais de 15 anos, e hoje é uma igreja pulsante, é uma igreja que cresce, é uma igreja que avança, é uma igreja que forma obreiros, é uma igreja que forma pessoas. E eu perguntei como ele fez para que uma igreja nessa situação, para que ela tornasse a ter saúde. E ele respondeu. Ele respondeu da forma mais simplista possível. Por 3 anos, de domingo a domingo, eu preguei a palavra do Evangelho. A forma como nós mudamos uma realidade dentro da igreja, não somos nós que mudamos, é a palavra do Evangelho que age dentro dos corações. Ele diz que aqueles mesmos que tentaram tirar ele da igreja, hoje são os maiores obreiros dentro da igreja, os maiores ajudadores do ministério dele dentro da igreja. Isso é muito importante, meus irmãos. Nós não somos capazes de mensurar, nós não somos capazes de medir o como a palavra de Deus atua no coração das pessoas. Primeiro, gerando no coração das pessoas conversão, porque aquelas lideranças não conheciam a Cristo, e só através da palavra pregada é que eles passaram a conhecer. Segundo, a palavra de Deus age aonde nós não conseguimos agir, restabelecendo a autoridade, levantando novas lideranças, capacitando novas pessoas e mais, fazendo com que a igreja tenha comunhão novamente. Lucas, qual é a solução para o problema de uma igreja que ela está deficiente, de uma igreja que ela não tem força, de uma igreja que ela está com dificuldades? Pregar de domingo a domingo o Evangelho, a salvação, a cruz, Cristo, o Espírito Santo, Deus, as doutrinas fundamentais. É isso que tem que ser feito. E aí, meu irmão, a própria palavra de Deus vai gerando vida, vai gerando pessoas convertidas, assim como foi lá no Vale de Ossos Secos. O profeta olhou para Deus e disse: agora Deus olhou para ele e disse: profetiza contra esses 4 ventos, chama eles, porque eles vão gerar vida. E o vento veio e gerou vida naquele vale, e cada osso se juntou, se formou pele e nervos, e voltaram a ter vida e se tornaram um exército. Isso é o que tem que ser feito dentro da igreja: profetizar, pregar, mensagem após mensagem, pregação bíblica atrás de pregação bíblica, exposição da palavra atrás de exposição da palavra. E aí, meu irmão, a tua vida muda, a situação muda, a igreja muda e o jogo fica. Porque não somos nós, não é a nossa capacidade. A igreja não é nossa, a igreja não é do pastor, a igreja não é do Lucas, a igreja não é do Gilberto, a igreja não é do Benedito, a igreja não é nossa, a igreja é de Deus. E a palavra que nutre a igreja é a palavra de Deus. Então nós precisamos alimentar essas vidas, alimentar essas pessoas, dar nutriente, dar capim verde, verdejante, para que aí nós tenhamos vida. E gerando vida, nós temos saúde. E tendo saúde, a igreja cresce. A igreja se torna uma igreja pulsante. A igreja se torna uma igreja que ela tem capacidade física. É isso que nós precisamos entender. E Paulo termina dizendo de como a mensagem deveria ser pregada. Paulo diz para Timóteo que a mensagem deveria ser pregada com
longanimidade. Verso 2, com paciência. Longanimidade é paciência. Nós devemos pregar a palavra, mas não esperar os efeitos dela para agora, não. Nós devemos pregar a palavra como um semeador. A Bíblia diz que a palavra de Deus é como um semeador que saiu para o campo, jogando sementes. Mas as sementes demoram para germinar. As sementes demoram para crescer. As sementes demoram para frutificar. Então, o pregador, o pastor, o evangelista, aquele que ministra, ele está lançando sementes. E ele muitas vezes não vai nem ser capaz de colher os frutos que essa semente vai dar, mas ela vai gerar frutos. E frutos que vão ser frutos para o crescimento do reino de Deus. Então a palavra deve ser pregada com longanimidade, com paciência e doutrina. A palavra ela tem que ser pregada com paciência, mas ela tem que ser pregada com doutrina. Lucas, mas doutrina, muitos veem doutrina como uma palavra pejorativa, uma palavra dura. Doutrina, nossa, hoje é culto de doutrina. Doutrina é ensino, doutrina é ensinar, doutrina é a arte de ensinar. Nós precisamos pregar a palavra de Deus ensinando, mostrando, revelando, argumentando de forma didática, para que as pessoas entendam, compreendam, porque a partir do momento em que nós ensinamos desta forma, com doutrina, a palavra ela gera resultados. É assim. Que Deus abençoe a vida dos irmãos. Eu agradeço a oportunidade e até a próxima oportunidade. Eu passo para o nosso irmão José Benedito. Eu gostaria de justificar aqui, irmãos, a ausência do nosso pastor. Nosso pastor hoje ele não está presente. Ontem a nossa irmã Aldelena, ela teve uma queda e ela desmaiou, e o pastor ele foi lá na nossa irmã fazer uma visita para ver como que a nossa irmã estava. E hoje o pastor ele foi, ontem ele iria servir ceia para a nossa irmã Michele lá em Montemor. E aí hoje ele foi servir a ceia para a nossa irmã Michele. Amém? Então, o pastor ele justificou a sua ausência, e que Deus venha abençoar o nosso pastor também. Nosso pastor ele tem falado muito a respeito do trabalho. O trabalho dele é muito cansativo, né? Trabalha na obra, trabalha na construção, e nós sabemos, irmãos, como que as coisas são difíceis, né? Como o trabalho é cansativo. Graças a Deus que Deus tem abençoado, levantado aqui irmãos que podem estar pregando a palavra do Senhor, como foi pregado aqui há 2 semanas atrás pelo nosso irmão Gilberto, como também nosso irmão José Benedito. Eu não vi o irmão José Benedito pregando, acho que eu vi uma vez só, hein? Uma vez só, não foi? Nós já precisamos marcar a próxima do Zé, já, né, Zé? Já prepara a próxima mensagem, e nós vamos, em nome do Senhor Jesus, logo vai ter oportunidade. Até a nossa irmã Marli pregou aqui, que meu Deus do céu, né, irmã Marli? O fogo desceu, foi uma bênção, glória a Deus, mensagem poderosa aquele dia da nossa irmã Marli. Deus tem levantado aqui os irmãos para estar pregando a palavra do Senhor. Eu gostaria de estar chamando aqui nosso irmão José Benedito, que vai estar orando a Deus e estará nos despedindo neste momento. Deus abençoe. Amém? Vamos orar. Amém. Vamos orar para a irmã Aldelena. Mas palavra maravilhosa, irmãos. Isso é um ensino, gostoso ouvir a palavra de Deus. Nós louvamos, adoramos o nome do Senhor, mas como foi dito, né? O louvor, Deus quer que nós louvamos o nome dele, mas a palavra realmente tem que ser pregada, porque a palavra, como eu disse no começo, ela é que vivifica, ela é que salva. O louvor às vezes, a gente louvamos, né? A pessoa ouve o louvor, mas o louvor é para Deus, e a palavra ela confronta, como foi dito, e o salmista fala que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. É ela que vai iluminar nossos caminhos. Por isso nós temos que, por pregar a palavra em tempo e fora de tempo, como diz, como está escrito. Vamos orar e vamos embora para o nosso lar, sabendo que
o Senhor Jesus está conosco todos os dias, todas as horas, diz que está conosco todos os dias, até a consumação do século. Ele está conosco. Querido e amado Deus, Pai Todo-Poderoso, agradecemos ao Senhor por esse momento tão precioso, Senhor, que nós estivemos aqui, Senhor, nessa igreja, juntamente com a igreja, nessa comunhão gostosa, nessa comunhão maravilhosa, e ouvindo a Tua palavra, Senhor, ouvindo, Senhor, as instruções para que nós possamos, Senhor, seguir em frente. Deus Todo-Poderoso, continue, Senhor, dando, Senhor, bastante sabedoria aos Teus filhos, Pai. Também quero orar, Senhor, agora pela irmã Aldelena, que se encontra enferma, mas o Senhor é poderoso para curar. O Senhor levou sobre si todas as nossas enfermidades, Pai. Eu peço a Ti que agora, Senhor, onde ela estiver, ela venha sentir agora, Senhor, saúde, porque o Senhor pode todas as coisas. Visita agora, Senhor, visita, ou seja, o Senhor está com ela agora, o Senhor está ali, Senhor. Eu creio, meu Pai, que se for da Tua vontade, Pai, cura ela, para que ela venha testemunhar, para que ela venha, Senhor, exaltar o Teu nome. Nós te pedimos, em nome de Jesus, e todos dizem amém. Faz assim com as suas mãos. Que a graça do Senhor Jesus, o amor de Deus e as doces consolações do Espírito Santo estejam com todos nós. Nós dizemos amém. Deus abençoe.